O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar, por favor. As leituras de hoje, os textos da Sagrada Escritura que Deus nos deu para iluminar a nossa vida neste domingo, neste final de semana, continua ainda especificando para nós a importância da oração. E quem sabe hoje, nesta página de Lucas, Jesus indica algo de como deve ser a nossa oração. Então, lembrando que domingo passado, Jesus nos lembrou que a nossa vida de oração tem que ser uma vida de oração insistente, né? A gente reza sempre, insistentemente, continuamente, não só quando a gente precisa de algo de Deus, mas sempre, porque a oração, ela é o ato de comunhão com Deus. A oração me coloca em relação com Deus. E dessa relação com Deus nós aprendemos o que significa a relação entre nós. E de onde brota também o dom da relação dos esposos e das esposas. Para chegar a celebrar 25, 50 anos, precisa de muita oração, de muita paciência, de muita perseverança, de muita insistência. Para a gente continuar um dia a celebrar a vida eterna, brindar a eternidade com Deus, né? A gente vai ter que continuar rezando, insistindo, caindo, levantando, sobrevivendo, vencendo, se levando esfrega, erguendo a cabeça, suplicando, revivendo, ressuscitando. E a gente vive essa dinâmica através da oração. É o ponto fundamental da nossa vida. Antes da gente entrar aqui na dinâmica da parábola do Evangelho, né, para a gente tentar encontrar em qual ponto a gente está, porque o Evangelho de hoje também não deixa de ser um belo tapinha de pelica da parte de Jesus, para acordar a gente, para despertar a gente no tipo de qualidade da nossa vida e até na qualidade e na modalidade da gente se colocar diante de Deus, né? E a gente entender aqui o que está nas entrelinhas do Evangelho de hoje. Lembremos o que está na primeira leitura de hoje. Deus, Ele ouve a oração de quem? Vocês sabem que esse texto, ele já trouxe muitas controvérsias justamente entre fariseus, publicanos, mestres da lei, né? Que se achavam assim muito potentes porque cumpriam, por isso eram fariseus, né? Por isso hipócritas. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Por isso Jesus depois vai
criticar fortemente. Vocês são sepulcros caiados, belas aparências, mas por dentro não tem nada. A gente tem que se preocupar com o que a gente traz por dentro, o que está dentro do coração. Por que trouxe controvérsias o texto da sabedoria, do livro da sabedoria? Porque Deus diz, olha, eu vou atender a oração do humilde e do pobre, do simples, de quem se reconhece humilde e pobre, pequenino, né? A gente já alguns domingos atrás, a gente até pensou um pouco junto à humildade. Onde vem a humildade? A palavra humildade vem do humus, né? Do esterco, que se mistura e que fertiliza. E da pobreza, né? A pobreza aqui como sinônimo de quem tem lugar para Deus na sua vida. Quem são os pobres de Deus, os anauins de Deus? Aqueles que têm na vida um espaço para Deus. Dentre tantas coisas, não falta um lugar para Deus na vida dos anauins. Nós todos precisamos nos reconhecer diante de Deus. Os pobres tem que ter lugar para Ele na nossa vida, e a gente não pode erguer o nariz e achar que a gente faz tudo sem Ele, senão a gente não reza, e a gente pode cair aqui dentro do problema do Evangelho de hoje. Então Jesus conta a parábola, e ele tem dois personagens muito emblemáticos e clarissimamente espelham alguma coisa da gente. Então a gente precisa ler de novo em casa e dizer assim: quem que eu sou, publicano ou fariseu? A gente precisa fazer essa pergunta aqui, né? Eu preciso me encontrar num dos dois polos do Evangelho de hoje, né? Precisamos fazer uma escolha, quem a gente deseja. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos de Deus. É Deus que justifica, é Deus que salva. Essa é a nossa fé, eu tenho que acreditar nisso. Se eu não acredito que é Deus que me salva, se eu não acredito que Deus é maior do que minhas próprias forças, eu não vou me aproximar dele de um modo saudável. Então nós temos dois modos aqui, um modo não muito saudável de se aproximar de Deus, que foi o nosso fariseu, nosso amigo fariseu, que chegou diante de Deus. Olha, tudo que ele fez aqui, que bom que ele fez, servo inútil, você tinha que fazer mesmo, era a tua obrigação, pagar o dízimo, ser honesto, não ser ladrão, não ser adúltero, etc. Jejuar 2 vezes por semana, pagar, que bom que ele fazia tudo isso. O problema é a presunção da oração do fariseu. Eu faço tudo isso, mas aquele ali, ele se dirige, né, ao publicano que está lá atrás, que nem levanta os olhos para Deus, né? É a presunção de achar que ele é melhor do que os outros. Esse é o problema. Deus não está desprezando o valor das atitudes do fariseu, porque essa tem que ser a nossa atitude. Todos nós temos que fazer isso aqui. Vocês lembram, se a gente andar para trás, nos últimos 2 domingos, Jesus até falou: servo inútil, você não fez mais que a tua obrigação. O problema é uma oração presunçosa. Eu faço bem, eu rezo, o resto, a presunção é o grande problema, é o grande mal. E usar disso para desprezar, ou para humilhar, ou para diminuir as outras pessoas. Quem vê o coração é Deus, né? O nosso amigo publicano, que não tinha nem coragem de levantar os olhos para Deus, né? A oração dele: Senhor, tende piedade de mim, eu sou um pecador. A oração mais pura, se deixou justificar. Então, a oração do publicano é uma bandeira de presunção. A atitude do fariseu, o fariseu, na sua presunção, se afasta da justiça de Deus. O publicano, na sua humildade, no seu reconhecimento: eu sou pecador, eu sou miserável, tem piedade de mim, ele foi justificado. Diz o Evangelho, ele saiu justificado
da presença de Deus. O que é essa justificação? O publicano, humilde, se coloca diante de Deus e ele sai cheio do amor de Deus. Fica uma pergunta: a gente vem na missa, a gente vem rezar, a gente vem se relacionar com Deus, ouvir a palavra dele. Qual é a nossa atitude? Eu só te faço essa pergunta, e é essa pergunta que tem que incomodar o nosso coração para a gente crescer em qualidade e participação. Eu saio justificado da presença de Deus? Eu saio cheio do amor de Deus, que suplanta tudo, que me faz enxergar tudo de um jeito diferente? Eu saio justificado do amor, pelo amor de Deus, né? Abastecido, inebriado, contente, feliz da presença de Deus. E essa presença, né, estar na presença de Deus, cheio do amor dele, justificado, depois me coloca diante das pessoas, né? E as pessoas vão perceber se eu sou um publicano ou se eu sou um fariseu, a partir do modo que eu vou me relacionar com elas, né? Eu vou distribuir amor, afeto, alegria, ou eu vou continuar no meu mundo de presunção, continuo com o meu narizinho bem erguido? Temos que pensar nisso para a gente poder tomar atitudes na vida da gente, né? O Evangelho hoje, ele está de novo insistindo na importância da oração, mas hoje essa oração para nós, ela tem um estilo, uma oração humilde, uma oração que me coloca em relação com Deus. Por isso está aqui dentro do Evangelho, né, essa crítica, né, a hipocrisia de quem por presunção julga os outros, se acha dono da razão. Não caia neste defeito, isso pode estragar tudo. Não caia nesse defeito, a gente achar que nós somos os donos da razão, que se Deus nos ouvisse, se Deus pensasse como a gente, o mundo estava melhor. Isso é uma crítica que eu estou fazendo. Vocês conhecem gente assim? Que às vezes até olha, mas se Deus pensasse como eu, estava tudo diferente. Se fizesse como eu faço, estava tudo resolvido. Isso é presunção, de achar que nós somos os donos da razão, diante de Deus e diante dos outros. Isso estraga tudo, estraga os relacionamentos, né? Estraga a vivência, estraga as experiências. Então olha, fica aqui uma lembrança para nós quando a gente rezar, né? Tira primeiro a trave do teu olho, para depois você tirar o cisco do olho dos outros. Faz isso primeiro, para não cair na presunção de achar que a tua medida é a medida que serve para o mundo, né? E cuidado, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a mesma medida com que nós medirmos, com ela seremos medidos. Então qual é a medida que você quer para a tua vida? De misericórdia, de amor, de perdão, quando você cair, quando você errar? Então usa essa medida para os outros também. E tira primeiro a trave do teu olho, para depois você tirar o cisquinho do olho dos outros. Senão a gente cai no defeito da presunção, e a gente perde a humildade de se colocar diante de Deus e diante dos outros com sinceridade. E lembrando, né, o contexto aqui do Evangelho nos lembra que a salvação é um dom de Deus. O fariseu, ele põe ao centro da oração dele o ego dele, não Deus. Está com o ego muito inflado. Eu sou perfeito, eu faço tudo, não preciso de nada, nem da justificação de Deus. Essa é a presunção que enche, né, a bola da gente. O ego se infla. Aí a gente vai rezar, a gente esquece de pedir para Deus: Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador, né? Eu já fiz tudo. O fariseu, ele não deixou Deus justificá-lo, ele já se auto-justificou. Deus não pôde fazer nada na vida dele. Deus não pôde manifestar o poder dele na vida do fariseu, porque ele já tinha se auto-justificado. Eu tenho que permitir que Deus me justifique, que Deus com o seu amor, é Ele que tem que estar no centro, não eu, nem o meu ego, nem minhas ações.
Deus sabe, né? Jesus não está condenando aqui no Evangelho de modo algum as boas obras do fariseu. Já repito, né? Temos que fazer, todos nós temos que ser assim, é obrigação nossa. Mas o que Jesus critica aqui é a excessiva confiança do fariseu em si mesmo, a autossuficiência, excessiva confiança em si mesmo. Aí a gente se coloca diante de Deus, a gente não precisa de nada dele. A gente precisa sim que ele nos salve. A gente não se salva sozinho. A gente pode fazer muita coisa boa sozinho, com as nossas próprias forças. A gente pode, Deus deu capacidade para a gente só não se salva sozinho. É só Deus que pode salvar a gente. Agora, se eu me coloco diante dele com o ego muito inflado, talvez eu não dê espaço para ele me salvar, né? E aí nós não seremos justificados. Justificação, profunda experiência do amor de Deus. Então permitamos sim que esse amor de Deus por nós justifique nossa vida, nos anime, nos faça crescer, nos faça ressuscitar e continuar insistentemente em relação com Deus, crescendo naquilo que Ele oferece para nós.